Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a intuição ou formas de desenvolver a sua intuição. Para começar, a gente precisa definir o que é intuição. Porque se vocês forem procurar aí pela internet, em livros, cada lugar vai falar uma coisa, cada lugar vai defender um negócio, vão ter visões mais espiritualistas, é um recebimento espiritual, vai ter lugares mais racionais, não, é uma percepção, enfim. Eu vou dar a minha definição baseada nos meus estudos. A intuição, sendo bem sucinto, é uma percepção do mundo, seja o mundo externo, seja o mundo interno, através do inconsciente. E ele tem, então, uma diferença importante, tem uma oposição com a percepção do mundo pelos sentidos. Então, os 5 sentidos, eles têm uma percepção muito específica. Eu vejo, eu ouço, eu sinto o cheiro, eu sinto o gosto, eu tateio, e tudo isso faz com que eu perceba o mundo ao meu redor. Na intuição, essa percepção, ela vem pelo inconsciente. Isso significa que não vem objetivamente pelos órgãos do sentido. No entanto, os órgãos do sentido, eles podem ajudar na construção de uma intuição. Um exemplo são as percepções subliminares. E aí vamos esquecer subliminar como um negócio de demônio ou um negócio de hipnose, sei lá. Uma percepção subliminar, ainda que seja uma mensagem subliminar, tem a ver com como aquilo é percebido. Então o nosso inconsciente, a nossa mente, ela percebe coisas que a nossa mente consciente, o nosso foco, não percebe. Então eu tô aqui olhando para vocês. Aqui do lado tem um monte de coisa acontecendo. Só que eu tô com um foco tão grande aqui que conscientemente eu não percebo, mas isso é captado. Isso vem, é traduzido, dentro da minha estrutura cerebral e fica em algum lugar. Esse lugar é o inconsciente. A mesma coisa acontece com a audição. Vamos supor que estejamos num restaurante e eu tô aqui conversando com alguém. E na mesa do lado tem 2 sócios ali falando de investimento, mercado de ações. Eu não tô prestando atenção, mas o meu órgão do sentido auditivo tá captando uma série de outras coisas, ruídos, cachorro latindo e inclusive a conversa da mesa do lado. E como um exemplo de como essas percepções subliminares podem ajudar na intuição, eu posso eventualmente ter a grande ideia, intuitivamente, de querer investir numa ação específica porque eu tive uma intuição. E eu não percebi que eu estava ouvindo a mesa do lado, que os caras ali, analistas, falaram algumas coisas, e isso de alguma maneira foi recebido, não veio para a consciência, não foi traduzido em informações compreensíveis, não foi nossa, eu ouvi isso. Não, foi para um lugar. E aí vem na forma de intuição. Só que essa intuição, quase que mais racional, mas não é isso, mas é essa ajuda das percepções, das sensações, enquanto órgãos do sentido. Na intuição, não é a única forma que a intuição tem de funcionar. Seria muito superficial e simplista, mas é importante vocês saberem que também funciona dessa forma. Uma outra forma que a intuição funciona é com a compreensão, também inconsciente, do contexto de um objeto, por exemplo. É um pouco mais difícil de explicar isso, mas é como se quando você vai interagir com alguma coisa, seja um objeto mesmo, uma garrafa, seja uma pessoa, seja uma situação. É como se a percepção daquilo fosse histórica, de contexto, meio que atemporal. Quando há essa interação, há essa dinâmica, que também não é consciente, portanto você não vai falar assim, há 10 anos isso aqui era de tal jeito ou veio desse... Não, é como se houvesse uma construção daquele objeto cuja percepção não é pelos órgãos do sentido, é uma percepção inconsciente. E aí, através daquela percepção inconsciente, te gera um negócio que, infelizmente, para confundir ainda mais, a gente chama de sensação, Nossa, eu tive uma sensação aqui com relação a isso. Vou comprar um carro novo, vou comprar uma casa nova, ou vou morar nessa casa, ou qualquer coisa assim. E aí você entra e a percepção do contexto, e aqui pode ter um viés espiritualista, se essa for a sua vibe, de energia. Nossa, aqui a energia é ruim. Mas, em termos um pouco mais objetivos e menos abstratos, quando você entra num lugar desse, é como se a sua percepção inconsciente fosse muito além do que os órgãos do sentido estão recebendo e traduzindo, Então, só lembrando, como é que os órgãos do sentido funcionam? Eles captam vibrações do meio e o cérebro traduz aquilo em algo que a gente conhece. Então, tudo que a gente ouve, vê, sente, o sentir é até esquisito falar, mas o sentir também. São vibrações. Então, ou por fótons, ou vibrações sonoras, vibração de ar, o ar se mexe, chega aqui e tal.
Enfim, são vibrações que a gente recebe. Na intuição, é como se a gente percebesse, é estranho falar isso, mas é como se a gente percebesse o contexto, a história, o que rodeia, tudo que aquilo permeia através do inconsciente. Então não é uma vibração que chega, é uma percepção. Pode ter influência subliminar, por exemplo, pode ter mofo na casa e você às vezes até está sentindo um cheiro que não reconhece, ouviu alguma coisa que não foi o seu foco e isso pode levar a um puta, melhor não. Pode ser. Mesmo que você procure, você não esteja vendo, mas você tem uma percepção, de alguma maneira, através do subliminar. Mas a percepção inconsciente também entra na jogada. Você compreende mais. É como se até houvesse uma troca. As coisas até se modificam, de certa forma, quando você tem uma percepção inconsciente, uma percepção intuitiva. Mas, é claro, como eu citei agora há pouco, pode ser que você tenha uma tendência mais espiritualista. E aí a gente então pode mudar o nome. Aí a gente não está falando de intuição. Se você acredita que você está tendo uma dica do seu mentor espiritual, aí não é intuição. Porque a intuição, ela é tua. Você tem uma intuição. Quando você, sei lá, recebe algo, ainda que pareça intuição, é alguém dando uma dica. Se você acreditar nisso. Só pra gente separar um pouco. Porque não é porque não é alguém te dando uma dica que você não pode ter essas percepções que, sei lá, às vezes outras pessoas não estão tendo. Eu queria falar nesse vídeo ainda, antes de falar das dicas, dos tipos psicológicos do Jung, que são divididos em 2 atitudes e 4 funções. Extrovertido e introvertido, as 2 atitudes, e pensamento, sentimento, sensação e intuição, as 4 funções. Então você pode ter 8 tipos psicológicos, mas se a gente for considerar os tipos secundários, dá 16 tipos psicológicos. E eles não são estáticos, você não nasce e morre do mesmo tipo. As coisas são dinâmicas, né? E conforme você vai se descobrindo e se autoconhecendo, uma função, por exemplo, que é inconsciente, pode se tornar mais consciente e pode ser uma ferramenta para utilizar. E aí, um parênteses muito importante, se na hora que eu falei tipos psicológicos, o que veio na sua mente são aquelas 4 letrinhas, ENFP, INTJ, não tem nada a ver. Isso é o MBTI. Myers-Briggs Type Indicator, que não foi feito por psicólogos. Mãe e filha acharam legal os tipos psicológicos e decidiram fazer do jeitão delas lá. Não é reconhecido pelos conselhos de psicologia e ele, na minha visão, é feito de uma forma muito leviana, meio que para taxar você e você se sentir identificado com algo, impossibilitando o desenvolvimento. Os tipos psicológicos não têm essa visão, além de serem dinâmicos, tem um teste psicológico que só pode ser aplicado por psicólogos, que chama QATI. Aí ele lá, você pergunta e resposta e no final dá o seu tipo, que não tem nada a ver com as 4 letras, só para diferenciar. Como você pode desenvolver a sua intuição? No âmbito mais, então, um pouco mais objetivo, menos metafísico, se a intuição, ela tá meio que em oposição aos sentidos, às sensações, no sentido de órgãos do sentido, então talvez uma possibilidade, uma primeira coisa que você possa fazer é tentar suprimir o máximo possível os seus sentidos em determinados temas, em reflexões. Então você fecha o olho, fica em silêncio, tenta manter o ambiente silencioso, fica ali numa postura específica e tenta compreender o ambiente, uma situação e por aí vai. Pode começar com um objeto. Tem um objeto ali, qual é a sua percepção sobre ele? Além do físico, do objetivo. Então, se privar dos sentidos ajuda a desenvolver a intuição. Quem tem os órgãos do sentido muito aflorados, que geralmente são pessoas que prezam muito pelo sensorial, por cores, por cheiros, por música, pelo tato, né, por sentir na pele. São pessoas que têm isso muito exacerbado e, portanto, a intuição ela tá mais inconsciente ainda. Então, seria legal suprimir isso na medida do possível, sem te lesar, e aí é você consigo mesmo, para tentar desenvolver isso, para tentar ter uma percepção além. No começo vai parecer balela, não faz sentido, porque eu percebo, eu interajo com o mundo através dos sentidos. Como é que é isso? Mas é assim mesmo. Uma outra coisa, já que é uma percepção além, uma percepção de contexto. Vou pegar aqui uma garrafinha, né? Uma garrafa aqui. O que você pode fazer é tentar compreender impressões. Da mesma forma, tentar suprimir os sentidos, não o tato no caso, e ficar aqui assim. Por exemplo, uma garrafa que você não sabe o que tem dentro. Aí você pode, por exemplo, pegar essa garrafa e tentar adivinhar. É um jogo de adivinhações, um jogo de chute, que talvez não seja puro chute, talvez você comece deduzindo, sei lá,
a minha mãe, meu companheiro, minha companheira comprou suco e não sei o quê, então eu acho que aqui tem suco. No começo pode ser dedução, mas conforme você vai desenvolvendo isso, vai melhorando. Por exemplo, vamos supor que você comprou várias coisas pela internet, e aí chega uma delas. Você não olha o remetente, você pega e tenta chutar, tenta adivinhar. Mas mais do que só chutar e adivinhar ou deduzir, tenta sentir, é estranho isso, né? Tenta perceber pelo inconsciente o que tem dentro daquele envelope, quem enviou, qual o conteúdo que tem ali. Em vez do pacote, da carta, o que você pode pensar também é notificação. Recebeu notificação no celular? Não olha. Quem te mandou aquela mensagem? Sobre o quê? E aí o que você pode fazer? Você suprime um pouco os órgãos do sentido e se pergunta, quem mandou essa mensagem? Se a gente for extrapolar mesmo, ir pro lado bem espiritualista, a gente pode falar que, de alguma maneira, a gente está conectado, né? E aí a gente vai receber essa percepção. Não é por aí que eu tô indo, mas você pode também pensar nisso. O importante é que o exercício tenha efeito. Quem é mais cético, isso vai parecer balela. Mas eu não tô falando de algo espiritualista. Pode até parecer, mas eu não tô falando disso. Tô falando de uma percepção que vai além dos órgãos do sentido, que vão receber as impressões, né, as vibrações ali do que está sendo emitido mais na frente, né? Mas tem coisa lá dentro. O que é que está lá dentro? E tentar ir nessa. Quer ver uma outra coisa? Que a gente aprende até em alguns lugares, né? Em algumas ordens assim. Horário. Que horas são? Você não olhar direto para um relógio. Você parar um instante e se perguntar que horas são. E talvez você erre nas primeiras 100 vezes. Mas com o tempo, você ouvindo, e não ouvindo com os ouvidos, mas você dando importância para essa percepção que está escondida, vai começar a desenvolver. Essa abertura que você dá vai se tornando cada vez maior, a ponto da intuição ficar bem mais fluida. Essas são algumas dicas. Agora, vamos supor que você tem ali um flerte, tem uma tendência pro metafísico, pro espiritual, pro religioso, pro místico e tudo mais. Aí você pode fazer visualizações de certos centros psíquicos, e aí é psíquico não no sentido mais psicológico, mas de certos centros seus para a intuição. Existem várias possibilidades. Se a gente for pensar em chakra, você pode pensar no plexo solar, que tem uma certa troca, mas dentro dos meus estudos eu entendo que o que faz mais sentido talvez seja uma visualização, uma estimulação de centros que ficam mais na região da cabeça, principalmente no centro, que aí flerta mais com o espiritual, como eu disse, mas aí como seria essa visualização? Você pode, por exemplo, acender uma vela, deixar o ambiente mais ou menos escuro, acende uma vela, e com a vela acesa, você vai sentindo palpitar aqui. Esse exercício ele também serve para desenvolvimento de clarividência entre espiritualistas, né? Então é possível que você sinta coisas além do que eu estou chamando de intuição. Tenha outros tipos de percepção além dessa, mas pode ser uma possibilidade, né? Você visualizar a região e pulsar. De repente tentar sentir até a pulsação mesmo, cardíaca, mas a pulsação do sangue para esses lugares. Então veja como que funciona para você, como que você se sente mais à vontade. Não existe uma forma única, cada lugar vai ter um, então veja se faz sentido. Mas essas são as minhas dicas. No geral, é dar chute. Se permitir. Porque o que é o dar o chute? Eu tô chutando tal coisa, tô chutando o horário, tô chutando que eu recebi a encomenda de tal ou tal loja, ou sei lá do que. E aí como você pode visualizar esses centros, né? Como você pode estimular? Sente a pulsação. Fecha o olho, também mesma coisa, fecha o olho e sente a região pulsar. Pode ser que você não sinta nada no início, mas mantenha a sua percepção, a sua consciência nesse ponto. Seja aqui, no meio do crânio, né, lá dentro. Pode visualizar iluminado, expandindo, girando. Não precisa ter um conhecimento sobre chakra. Se tiver, melhor. Agora, pode ser que você não sinta à vontade com esses meios mais metafísicos e tal, e você pode ficar só no outro que de metafísico não tem nada. É uma percepção inconsciente. Certo? O que você tem de sugestão, de dica, de proposta para desenvolver a intuição? O que você acha dessa minha explicação sobre a intuição? É muito racional? Faz sentido? Te agrada? Desgrada? Deixa aqui tudo nos comentários. A gente sempre lê com muito carinho. Um beijo no coração de vocês e até a próxima.